gostam, preferem aquele, mas se você prefere esse, então convide pessoas para estar aqui. E não boicote Deus, porque tem gente que vai boicotar Deus, né? Não, eu gosto do culto às 17h30 porque é vazio, e eu quero que continue vazio. Nada disso, nada disso. Deus não gosta da sua casa vazia, né? Deus não gosta de casa vazia, Deus gosta da casa cheia. O céu vai ser cheio, irmão. No céu vai ter muita gente, muita gente. Eu chego a dizer que no céu vai ter mais gente que no inferno. Deus não vai perder para o diabo, não vai, entendeu? O céu é povoado, é muita gente, grande quantidade de gente. E nós precisamos fazer isso. A sua célula precisa ser cheia, a sua rede precisa ser cheia. Quem tem negócio próprio aqui? Deixa eu ver. Quem é empresário tem negócio próprio? Glória a Deus. Eu quero profetizar que o seu negócio também precisa ser cheio. Deus quer que o seu negócio fique vazio? Ele quer que você prospere. Seja lá qual for a área do seu trabalho, que você tenha muitos clientes, que você seja abarroado, sabe? De maneira que assim, quase tenha que escolher. Mas como você não vai escolher, você vai abrir filiais, vai abrir lojas, vai abrir indústria, sei lá, seja lá o que for que você esteja fazendo. Porque a vontade de Deus é que a nossa casa sempre esteja cheia. Quem gosta de casa cheia diz amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando hoje o jejum. Alguns já encerraram no café, outros no almoço, outros estão agora ainda à noite. Mas hoje é o 21º dia dos 21 dias olhando para Jesus. Sabe, a minha oração é que de fato você possa ter deixado de lado um problema, uma situação, uma circunstância e ter colocado o seu foco em Jesus, colocar os seus olhos em Jesus, porque isso é muito importante, é valoroso. Deus espera que isso aconteça, porque entenda, irmão, amigo, nessa noite, todas as bênçãos de Deus já são nossas, e o nosso trabalho é descansar nele. O nosso trabalho é descansar nele. Não sei qual é a crise, qual é a situação, mas eu quero lhe dizer que o seu trabalho hoje é descansar nele, e ele vai prover todas as coisas para você, qualquer coisa, desde problemas de saúde, finanças, relacionamento, família, enfim, qualquer situação, o Senhor Jesus já levou na cruz os seus problemas e as suas crises. A única coisa que você não está livre em Cristo é de perseguição. O crente sempre é perseguido, sempre vai haver perseguição, às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Por quê? Porque por amor ao nome de Jesus, nós somos galardoados, existe um galardão, existe um prêmio para aqueles que são perseguidos por amor a Cristo. Então é preciso que haja, e quando você for perseguido de alguma forma, porque você é crente e pela fé que você tem, você vai ser galardoado. Deus não vai deixar de premiar você pela sua fidelidade. Quem está comigo diz amém? Amém. Quantos crentes fiéis eu tenho aqui? Todos vocês são crentes fiéis no Senhor Jesus, e eu profetizo um tempo de bênção, de paz, de alegria, de unção, sabe, de portas abertas para você, que a abundância de Deus venha sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que em todas as coisas e todas as circunstâncias, você seja não apenas um vencedor, mas mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diz: eu creio. Amém. E nessa noite nós vamos encerrar essa campanha falando entre a crise e a decisão. Aliás, entre a crise e o descanso. Entre a crise e o descanso. Sabe, como nós temos aplicado aqui todos os dias, o descanso em Deus é a nossa terra da promessa. A nossa terra prometida é descansar. Não somos territorial, não buscamos território. Faltou aqui a palavra aqui, oh meu Deus. E nós não estamos aqui para buscar terra necessariamente, nós estamos aqui para buscar o descanso, porque tudo aquilo que precisava ser conquistado já foi. Então eu quero lhe dizer que muitas das vezes para a gente entrar no descanso, precisa passar pela crise. A crise é como se fosse uma porta, uma antessala do descanso. E quando você vence a crise em Cristo, você descansa nele. Quando você aprende a descansar, você vence a crise. Então nós estamos hoje no 21º dia do jejum, justamente nesse lugar, entre a crise e o descanso. Vamos repetir juntos? Agora é só os crentes. Aumentou, né? Entre a crise e o descanso. E a história que eu quero contar para vocês hoje, eu vou ser rápido,
porque a história é longa e é muito conhecida, então eu vou ser rápido. Eu quero falar de Ruth, a história de Ruth, dos momentos que ela ficou entre a crise e o descanso, e de como ela venceu em Cristo todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as circunstâncias que eram contra ela e que foram apresentadas contra ela. Antes disso, eu quero dizer para você que Ruth é um tipo, é uma figura. Não que ela não tenha existido, ela é uma personagem bíblica que existiu, ela viveu no tempo dos juízes, não podemos precisar exatamente na época de que juiz, mas ela viveu naquela época, antes do reino de Israel. Mas ela é uma tipologia da igreja. Então Ruth simboliza a igreja. Vamos repetir? Se Ruth simboliza a igreja, quem é a igreja? A igreja é esse prédio? Não, a igreja somos? Então Ruth, ela é um tipo, ela simboliza quem? A igreja. Logo, ela simboliza cada um de... Então Ruth é você. Diga, eu sou Ruth. Ok? Vamos entender isso, porque todas as vezes que eu falar de Ruth, entenda que o que a Bíblia está querendo falar é a seu respeito. Tá? E todas as vezes que nós falarmos em Boaz, que é o outro personagem principal dessa história toda, Boaz representa Jesus. Representa quem? Jesus, porque ele é o parente remidor. Sabe o que é remidor? Remidor é aquele que chega para você na sua angústia, na sua dor, na sua dificuldade, na sua pobreza, enfim, no seu caos, e compra a sua dívida. Ele compra a sua dívida, paga por aquilo que você deveria pagar. Existem algumas características do remidor. Primeiro, ele precisa ter recurso, porque para comprar a dívida de alguém, você precisa ter com que comprar. Não é na palavra, nem no cartão de crédito parcelado em 10 vezes. Ele pagou cash, pagou à vista, então precisa ter recurso. Em segundo lugar, precisa querer. Precisa o quê? Querer. Nem todo parente seu está interessado em comprar a sua dívida, tá? Duvido muito. Mas ele quer. Então Jesus, ele tem um recurso, ele quer comprar a sua dívida. E na verdade, ele já fez isso. Então Ruth representa a... mas já esqueceu. Ruth representa a... E Boaz representa... o remidor, o restaurador. Toda vez que falar em Ruth, sou eu. Ruth? Exatamente. Boaz? Jesus. Então a história de Ruth, ela começa... Aliás, eu queria começar quase que do fim, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, Ruth capítulo 3, versículo 18. Aliás, acompanhe no telão, por favor. Ruth capítulo 3, versículo 18 diz assim: então disse ela, Noemi falando para Ruth, sossega. O que Noemi disse? O que é sossegar? Sossegar é descansar. E você pode estar sossegado trabalhando, em atividade, mas está em sossego na sua atividade. Eu estou aqui em atividade, mas eu estou sossegado, eu estou descansado. Por quê? Porque eu tenho uma missão, eu tenho uma unção, e Deus vai abençoar, eu não tenho dúvida nisso. No final do culto você vai estar recebendo de Deus muito hoje, sua família. Eu sei disso, porque o Senhor já me disse. Então eu tenho trabalho, aqui faz calor, tem um desgaste, eu saio daqui com a perna doendo, mas não importa, eu estou descansado no Senhor. Então Noemi disse para Ruth assim: sossega minha filha, até que você saiba como o caso irá, ou como irá o caso, porque aquele homem, diga aquele homem, quem é esse homem? Jesus. Na história é Boaz, mas Boaz representa Jesus. Quem é Ruth? É eu. Então qual é a palavra de Deus para você hoje? Sossega. Vira para quem está do seu lado e diga: sossega. Isso, sossega. Até que você saiba como o caso vai se resolver. Porque aquele homem, que homem? Jesus, de Jesus. Fala o nome dele, Jesus. Como é que você quer receber uma bênção se você não diz o nome dele? Ele que tem todas as bênçãos. Jesus. Isso. Não descansará até que conclua hoje esse negócio. Quando você sossega, Jesus trabalha. Quando eu sossego, Jesus trabalha. Mas quando eu trabalho, Jesus sossega. Jesus sossega. Sabe, independente da situação que você está vivendo, eu queria que você cresce nessa promessa. Ele não vai descansar até completar essa situação.
ele não vai descansar até completar essa situação. É por isso que Paulo diz, sabe, ele não para, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não vai parar até concluir, ele não vai descansar até que essa obra seja concluída em você. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida hoje em seu favor, e a sua situação nessa história toda é justamente uma situação de descanso. Não é à toa que lá em Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, o profeta messiânico já diz assim: porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem ouvidos, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Vamos terminar essa frase? Uau! Quem é o seu Deus? O meu Deus é aquele que trabalha para quem? Para aqueles que nele esperam, sossegam, descansam. A tua agitação não vai fazer você prosperar, não vai curar essa enfermidade, mas o poder de Deus pode fazer todas essas coisas na sua vida, e essa será uma igreja onde não tem pobres e nem doentes. Eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Voltando à história de Ruth. Um dia um homem chamado Elimeleque resolveu deixar a sua terra, deixar a sua casa, deixar Belém e peregrinar na terra de Moabe. Por quê? Porque havia uma fome, havia dificuldade, havia problemas em Belém, e ele resolveu peregrinar em Moabe. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Elimeleque era esse homem, e por causa de uma dificuldade, ele resolveu correr o risco e ir buscar sustento para a sua vida, para a sua família. Isso parece algo piedoso, mas nós vamos ver como pode ser catastrófico tomarmos decisões sem que essas decisões sejam baseadas na promessa ou na palavra de Deus. Belém significa casa do pão, Bet-Lém, casa do pão. Então ali estava a terra da família dele, ali estava a bênção de Deus, que na época ali, naquele momento, era um momento de dificuldade, mas a bênção de Deus sempre estava com o povo. Sabe, o povo de Israel era considerado e se considerava um povo abençoado, e Deus naquela época ele se movia territorialmente. Então a bênção estava sobre Israel e não estava sobre outros lugares. Então como e por que o indivíduo que estava ali no meio do povo resolveu peregrinar no lugar onde não havia bênção? A bênção é aparente. Às vezes nós queremos arriscar as nossas jornadas pela vista, pelos olhos, por aquilo que aparenta ser bom. Mas sabe, o próprio Provérbios, o próprio Salomão no livro de Provérbios diz que há caminho que ao homem parece, diga parece direito, mas os fins dele são os caminhos da morte. Nem tudo aquilo que aparenta de fato é, mas nós precisamos ter uma palavra, e Elimeleque resolveu arriscar a vida, peregrinar, sem que houvesse uma palavra. A base de qualquer atitude nossa como crente deve ser uma promessa, uma palavra, algo que Deus disse, e quando Deus diz, você vai. Sabe, Belém representa hoje para nós a igreja. Sabe, Deus olha, já disse isso para vocês, Deus quando olha do céu, Ele vê gentios, vê igreja e vê Israel. E mesmo assim Israel hoje, o Israel abençoado hoje, é aquele que faz parte da igreja. Então como alguém resolve deixar a igreja achando que vai achar bênção lá fora? Não vai. Aparentemente pode ser interessante, pode lhe dar momentos de satisfação, de prazer, até de dinheiro fácil, mas no final de tudo vai ter problema, vai ter crise, vai ter morte, vai ter desgraça. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Por isso essa história, ela diz respeito à igreja, diz respeito a Jesus e diz respeito ao parente remidor. Todo mundo sabe que eles ficaram lá mais ou menos 10 anos peregrinando naquela terra, e no final o que aconteceu foi a morte de Elimeleque, a morte de Malom, seu filho mais velho, a morte de Quilom, seu filho mais novo, e no final ficaram ali Noemi, a matriarca da família, e as 2 noras que casaram, moabitas que se casaram com aqueles judeus. Sabe, houve desgraça, houve perda. Não vou aqui entrar em pormenores, mas você sabe, imagina, perder mãe, perder pai, perder filhos, perder tudo, não ter dinheiro, não ter recurso, não ter mais nada, não há o que fazer. A derrota é completa, por quê? Porque foi baseada numa escolha errada. Vira para quem está do seu lado e me ajuda, diga assim para essa pessoa, cuidado
com as escolhas erradas. Toda escolha certa está baseada na palavra, está baseada numa promessa, e você não deve escolher fora disso. E o que sobrou para aquela mulher? Diga, o caminho de volta. Sabe, às vezes você retornar no caminho é muito complicado. É como você termina um relacionamento, depois vê que quebrou a cara, mas aí tem orgulho, tem ego envolvido, não quer voltar atrás. Às vezes você assume um relacionamento e sabe que aquele relacionamento está errado, não é bênção para a sua vida, mas você também não quer voltar atrás. E o orgulho, o ego, ele machuca, ele desconstrói, ele coloca barreiras e cria impossibilidades. É por isso que é preciso vencer o ego. Aliás, Jesus fala sobre isso quando ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, como você se nega? Negando o seu ego, negando a sua vontade, negando o seu orgulho, e retrocede quando precisa retroceder. Pai, eu sei que errei, né, diz uma canção, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Lembrei disso. Quem canta essa música? Nem lembro. Quem? Grupo Logos. Ah, é. Esqueci o nome da música que o Paulo César canta. Permita-me, sabe, tem que vencer o orgulho. Como é que é o nome da música? Portas Abertas. Logos, tudo. É enciclopédia. Permita-me de novo aqui ficar, porque eu errei. Quer ver como é que isso é interessante? Vamos aqui para o texto. Ruth capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: então se levantou ela com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Repete comigo: Deus sempre visita o seu povo. Quem é o povo de Deus hoje? Eu. É a igreja. Quem é o povo de Deus? A igreja. Sou eu. Deus não vai visitar o seu vizinho, Deus vai visitar você. Você é a fonte da bênção. E como você pode abençoar o seu vizinho? Fazendo com que ele, persuadindo ele a vir à igreja e fazer parte dela. Aí ele será abençoado também. Como eu disse, Jesus, ele olha do céu, Deus olha do céu e vê: esse é filho, esse não é filho. Esse é igreja, esse não é igreja. E a bênção de Deus, ela é proporcional na medida de que você crê nele. Quem crê nele? Nós cremos nele. Então, porquanto na terra de Moabe, lá em Moabe, ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e dado-lhe pão. Deus está visitando o seu povo. Às vezes é momento de dificuldade. Diga, dificuldade é momento. Mas Deus vai visitar você com provisão. Sabe, a promessa de Deus em Davi é: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem é o justo? O justo é aquele que crê em Jesus. Nunca vai acontecer. Então não vá peregrinar, não vá correr risco. Versículo 7 diz assim: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Volta para Cristo. Se você entrou aqui nessa noite e está afastado, ou está pensando em se afastar, não faça isso. Se está afastado, volte. Se não é crente, creia em Cristo. E se é, a minha oração pela sua vida é que você deixe a dificuldade de lado e descanse ao olhar para Ele. Diz amém? Colocando o orgulho de lado. Noemi precisou colocar esse orgulho de lado para poder retornar. Deixa eu ler um texto com você, para mostrar para você como é interessante a junção entre essa história e o Novo Testamento. Lucas capítulo 15, versículos 17 e 19, diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Essa parábola é a parábola do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou retroceder, vou fazer o caminho de volta. Eu vou fazer o caminho de volta. É disso que eu estou falando, é disso que a palavra está dizendo, é sobre isso que Noemi teve que fazer, tomar o caminho de volta. Como filho perdido, ele precisou tomar o caminho de volta. Quem entendeu diz amém.
Isso é muito interessante, isso é muito poderoso. Então, vença o orgulho, e se você precisa tomar o caminho de volta, faça isso hoje. Hoje é um dia aceitável, hoje é um dia de você retroceder e você voltar para o caminho certo. Eu creio que isso vai acontecer na sua vida. Eu vejo homens e mulheres vencedores aqui, sabe, as derrotas às vezes fazem parte da vida, mas no final, o que resta para você, o que vai sobrar para você, é uma grande conquista em Cristo Jesus. Diga, eu creio. Nesse circuito de retorno, havia uma decisão a ser tomada, uma decisão natural ou uma decisão espiritual. Uma decisão natural ou uma decisão espiritual. Um descanso natural ou um descanso em Deus. Num determinado momento da viagem, Noemi reúne as suas duas noras, Orfa e Ruth, e diz para elas: olha, filha minha, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha família, eu vou voltar para o meu Deus, mas vocês precisam fazer uma escolha. Olha o texto, Ruth capítulo 1, versículos 8 e 9. E disse Noemi às suas duas noras: ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis, diga, descanso. A oração, o desejo de Noemi era que as suas noras descansassem, mas esse descanso era um descanso natural, porque alguém que perdeu o marido, que o casamento não deu certo, que o marido faleceu, que entrou na desgraça, que perdeu bens, o natural é que essa mulher, ou que esse rapaz, eles retornem para a casa do seu pai, para a família materna, e ali eles encontrem descanso, e ali eles possam casar de novo, ter uma nova família. Então esse era um descanso natural. Então o Senhor, diz o versículo 9, vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido, e beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Às vezes a gente gosta de criticar a órfã, mas não tem nada de errado em criticá-la. Ela simplesmente estava tomando uma decisão natural. E muitas das vezes nós tomamos decisões naturais na nossa vida. Por quê? Porque a gente vai achar que é o certo a ser feito. Mas sabe, a decisão, o descanso espiritual, ele é mais profundo, ele é mais contundente, e ele está baseado na fé. E tudo aquilo que é baseado na fé, você não tem uma certeza espiritual, aliás, não tem uma certeza natural de que aquilo vai acontecer, de fato vai ser daquela forma. E nós, diga assim, você nunca vai crescer em Deus enquanto você não aceitar um desafio de fé. Nunca. Vai ser sempre um menino espiritual. Mas o dia que você aprender a aceitar um desafio de fé, você vai ser como Pedro. Jesus vai dizer, vem, e você vai colocar o seu pé em cima da água, fora do barco, e vai andar sobre as águas. Nunca ninguém fez isso na história. Só Pedro. Por quê? Porque ele aceitou um desafio de fé. Ah, mas ele afundou. Mas antes de afundar, ele andou 2, 3, 4, 5, não sei quantos passos. E o afundou por quê? Afundou porque tirou o olho de Jesus e começou a olhar para a circunstância. O nosso descanso é olhar para Jesus. Repete, olhar para... Esse é o seu descanso. Entenda isso. E você nunca vai desenvolver fé se você não aceitar desafios. O pastor Jefinho acabou de dizer isso aqui. Você nunca vai conhecer o Deus provedor se você não exercitar a fidelidade a Ele. Nunca vai conhecê-lo. Você vai conhecer o Deus que provê você. Ele não vai deixar você passar fome, não vai deixar você passar necessidade. Mas você nunca vai experimentar mais de Deus enquanto não crê nele. Diga amém. Então acontece o quê? Acontece o retorno. Decididas então, Noemi e Ruth, porque Ruth se apegou à sua sogra, e Orfa voltou para sua casa. Decididas, elas retornam à terra de Israel, a Belém. Ruth capítulo 1, versículos 20 e 21 diz assim: porém ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Sabe, um dos problemas maiores do orgulho é que quando nós cometemos um erro, nós queremos colocar sempre a culpa em alguém. No caso Noemi, ela partiu cheia, ou seja, ela deve ter vendido as suas posses, recolhido o dinheiro, e junto com seu marido foi aventurar na outra terra. O negócio não deu certo, foram 10 anos de luta, perdeu tudo, e agora quando retorna pobre, vazia, sem marido, viúva,
e apenas com uma nora, sem possibilidade nenhuma. Ela diz: não me chame Noemi, me chame Mara, amarga, amargurada. Tem muita gente que se sente amargurado por causa da culpa, amargurado por causa da condenação, amargurado por causa da mão do inimigo trabalhando contra a sua mente. Mas eu quero lhe dizer que você não precisa se sentir assim, e muito menos caia no mesmo erro que ela caiu. Não culpe Deus, repete, não culpe Deus. O Todo-Poderoso testificou contra mim. Não, o Todo-Poderoso guardou você mesmo na sua escolha errada. E agora Ele está trazendo você de volta. Ele está atraindo você de volta para os braços dEle, com amor, com graça e com favor. Olhe para Deus como Ele é. Sabe, o amor de Deus, Ele é tão grande, diga tão grande, que Ele não lança em rosto, sabe, o seu erro. Às vezes você coloca a culpa é do pastor, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, sabe, a culpa é do governo, a culpa é da carne, a culpa é do diabo. Para de procurar culpado, olha para o amor e para a graça de Deus, e seja um alvo humilde, reconheça a sua necessidade e vá até Jesus. Lucas capítulo 15, novamente o filho pródigo. Eu quero fazer aqui uma comparação, um contraste, para que você veja como é importante, como é parecido, como a história se completa. Diz assim o versículo 20 e depois o versículo 24. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. Sabe, Deus se alegra com o retorno de um filho. Vamos repetir? Deus se alegra com o retorno de um filho. Deixa eu ensinar uma coisa para você, que é importante saber. Essa parábola do filho pródigo, ela faz parte de um conjunto de parábolas. A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. E eu queria comparar essas duas parábolas finais. Primeiro a ovelha e depois o filho. A ovelha, Jesus conta a história e diz que o pastor, ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. O que a ovelha fez? Ela se perdeu. Então ela é uma ovelha perdida. Quando trata do filho pródigo, você não vê o pai, que representa Deus, largar a sua fazenda, largar a sua casa e ir atrás do filho. Por quê? Aquele filho se perdeu? Não, ele foi embora porque ele quis. Se você vai embora porque você quer, a responsabilidade de voltar, ela é sua. E Deus é bom, diga, Deus é bom. Porque lá em Moabe, lá no lugar onde você estiver, você vai ouvir alguém dizer assim: tem comida na casa do Pai, tem fartura na casa do Pai, na casa do Pai tem bênção. Deus está abençoando o lugar que você menosprezou e foi embora. A ovelha perdida, o pastor busca. O filho que vai embora, o pastor espera, ele vai voltar. Quando cair em si, quando vencer o orgulho, quando vencer o ego. Na casa do meu pai tem abundância de pão. Me faz pelo menos como um dos seus empregados. O ego precisa ser quebrado e a volta precisa ser marcada. Quem me entendeu diz amém. É fundamental de ser entendido. Sabe? Isso tira às vezes peso e culpa. Nós não queremos que nenhuma ovelha vá embora. E nós vamos atrás de cada uma daquelas que se perdem. Então aqui é o melhor lugar é sempre a casa do Pai. Mas tem problema, tem situações, mas acredite em mim, lá fora é muito pior. Não desista. O que eu disse? Não desista. Tem gente que gosta muito de desistir. Desiste da igreja, desiste da célula, desiste do trabalho, desiste do relacionamento. Desiste. E até da desistência que tem gente desistindo de viver. Desistindo da própria vida. A esperança, a alegria, o amor na casa do Pai. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você fez a melhor escolha. A casa do Pai é sempre o melhor lugar. Por quê? Porque na casa do Pai nós vamos encontrar o nosso remidor,
Olha só, Ruth capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Ruth apanhava espigas que caíam da colheita, então as sobras ela pegava, exatamente como aquela mulher cirofenícia da história de Jesus, lá em Sidom, que disse: Senhor, ajuda meu filho, mas você é um cachorrinho, você não é da casa de Israel. Lembra que eu disse? É muito territorialista. E ela disse assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aqui o Ruth está fazendo a mesma coisa, ela catava as espigas que caíam da mesa do seu Senhor. O Senhor é Jesus, Ele está aqui para fornecer alimento, mesmo para os servos, mesmo para os gentios, mesmo para aqueles que não fazem parte do povo, Deus está sempre provendo. E a relação entre Jesus e Boaz é tremenda. O texto diz assim: Boaz retornando, voltando de Belém, Boaz voltando de Belém, vendo de Belém, encontrou Ruth. Quem foi o outro homem importante que nasceu em Belém? Diga: Jesus. Tu, Belém Efrata, posto que pequena, melhor entre as cidades de Judá, de ti há de vir o Salvador do mundo. Jesus é um belemita de Belém, nasceu em uma manjedoura e de lá veio. Ele é o nosso remidor, Ele é o seu resgatador, está tudo pago, Ele já resolveu o seu problema. O que você precisa então é descansar nele. Diga: descansar. Capítulo 2, versículos de 8 a 13 diz assim: então disse Boaz a Ruth. Quem é Boaz? Quem é Ruth? Não ouves, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem, tem muita coisa para falar aqui, eu podia falar de discipulado aqui, né? Mas, ok, vamos continuar. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não te dei ordem aos moços que não te toquem, ninguém vai machucar você. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Quem é Ruth? Sou eu. Porque Deus olhou para você e escolheu você, sendo pecador, sendo ruim, feioso, cheio de lepra, todo problemático. Hoje você se acha. Hoje tem muito orgulho, tem muito crente que gosta de bater no peito e dizer e achar que é melhor porque tem um título por uma coisa ou por outra. Mas o fato é que cada um de nós um dia veio lá do buraco. E se você achar que está muito alto na sua força, cuidado que você está mais perto do buraco do que você imagina. E Ruth se prostrou e disse: quem sou eu? Quem sou eu para que tu olhes para mim com esses olhos de amor? Então ela caiu, repito o versículo 10, caiu sobre o seu rosto, se inclinou em terra e disse: porque achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou, quando fizeste a tua sogra. Depois da morte do seu marido, deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Da outra pregação aí, né? Jesus ensinou certas vezes que aquele que deixa pai, mãe, casa, emprego, terras, por amor de mim e do Evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa terra. E Jesus, Boaz, estava dizendo para Ruth: eu sei da sua história, você deixou muitas coisas para vir para o meu cuidado, e você será recompensada por causa disso. Entenda isso, creia nisso, descansa nisso. Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, diz o versículo 11, depois da morte do teu marido, deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para o povo que antes você não conhecia. 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob as suas asas te vieste abrigar.
E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da sua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas criadas. Diz glória a Deus. Deus te amou com amor eterno e te resgatou com um amor incalculável, imensurável. Ele é o resgatador, é Jesus, é Boaz, você é Ruth. Você precisa ir até Ele, crendo que Ele é o seu resgatador. Observe algumas palavras de Boaz, eu quero chamar a atenção. Não vá para outro campo. Irmão, amigo, não vá para outro lugar. Esse é o melhor lugar. Mas tem muitas igrejas, sim, mas nem todas as igrejas são iguais. Porque se assim fosse, por exemplo, Paulo não teria escrito cartas diferentes para Coríntios, para Gálatas, para Efésios, para Colossenses, para Filipenses, para Tessalonicenses, para Roma. Jesus não teria escrito cartas para as igrejas do Apocalipse, para os seus pastores, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, enfim, para as 7 igrejas. Sabe, não vá para outro campo. Agora é o pastor falando, permaneça aqui, não saia daqui. Vira para quem está do seu lado e diga assim: não saia daqui. Olhe atentamente para os campos, disse Jesus, disse Boaz. Tenha foco, ninguém vai te molestar. Então o foco, os olhos precisam estar em Cristo. Se tiver sede, venha e beba. Se tiver fome, venha e se alimente. Esse é Jesus, sabe? Esse é Boaz. Se você está com sede, eu vou saciar a sua sede. Você não precisa ir procurar água em outro lugar. Se você está com fome, eu vou providenciar comida para você. Não precisa comer lá fora. Se você precisa de amor, eu sou o próprio amor. Se você precisa de relacionamento, a igreja é o melhor lugar. Sabe, não vá para outro campo, não vá para outro lugar. Lá você não vai ter aquilo que você tem aqui. Mas aqui as pessoas se metem na minha vida, se metem na sua vida porque se interessam com você. Lá fora se metem na sua vida porque tem interesse naquilo que você tem. É disso que eu estou falando. As pessoas, quando se interessam por você lá fora, elas estão interessadas naquilo que você pode dar, no seu corpo, na sua inteligência, se é que tem alguma, mas eu quero profetizar que você é a pessoa mais inteligente desse planeta, no seu dinheiro, no seu recurso, na sua juventude, na sua companhia, mas não estão interessadas em você. Jesus é o contrário, ele pega o mulambo caído, entendeu? Ele pega aquele que não tem nenhum valor e diz assim: eu vou atrás de você, você me interessa, eu quero você comigo. Ora, o que você vai fazer em outro lugar? Graças a Deus que tem vozes de Deus em todo canto. Eu estava falando de manhã lá, casos aqui da igreja, a gente está lá no bailão, lá no Pistão de Vegas, e o camarada lá do mundo diz para ele assim: fulano, o que você está fazendo aqui? Esse aqui não é o seu lugar, volta para a igreja, vou ligar para o pastor. Todo mundo tem o telefone do pastor, se não tem desse, tem de um deles aí. O outro estava sentado num bar, aqui perto, nessa rua aqui, e estava sentado lá tomando a cerveja dele, e daqui a pouco alguém virou para ele: você está fazendo o que aqui? Isso aqui não é seu lugar, não. Volta para a igreja. E por que o crente quer sair da igreja e ir para lá? Por que o cara quer sair de Belém? Quer perder o marido, a mulher, o filho, perder o casamento? É isso que você vai arranjar lá fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Busca o descanso em Deus. Diga: descanso. Busca o descanso em Deus. Ruth capítulo 13, versículo 1, depois 3 a 5, diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar eu descanso para que você fique bem? Versículo 3, lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, a sua melhor roupa, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar, então entra, descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que você deve fazer. E Ruth disse assim: tudo quanto me disser, eu farei. Descanso é o que ela queria para sua nora. Sabe, descanso é aquilo que ela queria para sua nora. Essa história me lembra muito Maria, irmã de Marta. Enquanto Marta trabalhava, e não estou dizendo que o trabalho não tem o seu valor, Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. E Jesus disse para Marta: Marta, você está fadigada, está ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Sabe, os pés de Jesus é sempre a melhor parte, mas ficar aos pés de Jesus é um sinal de submissão. Quando descobre os pés de Jesus, é total submissão.
você quer ficar debaixo dos pés. Entenda isso, irmão, é ficar debaixo dos pés de Jesus. É o lugar aonde Ruth se colocou, é o lugar aonde a igreja se coloca em algum momento, embaixo dos pés de Jesus. Oh, meu Deus! Aquela mulher que é pecadora, que entrou na casa de Simão, alguns acham que é a mesma Maria, mas ela quebrou um vaso de perfume muito caro, ela chorou sobre os pés de Jesus, secou com seus cabelos e ungiu com aquele perfume, e Jesus disse para ela assim, está vendo essa mulher, Simão? Simão se achava, mas está vendo essa mulher? Eu vou lhe dizer uma coisa, não existe lugar, nem tempo, em que esse evangelho seja pregado, que isso não vai ser dito em testemunho dela. Enquanto uns são exaltados por se colocarem aos pés e descansarem, outros que se acham, eles são humilhados porque não conseguem compreender a grandeza de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Ruth 3, 9 a 11 diz assim, e disse ele, quem és tu? Essa pergunta é importante demais. O Boaz, ele acorda de madrugada e viu uma mulher deitada aos pés dele. Opa, o que é isso? Quem és tu? Disse ele. E ela respondeu, eu sou Ruth, sua serva. O que é que ela disse? Eu sou Ruth. Sabe, lembra de Peniel, você que já foi no encontro, se não foi, precisa ir. No último estágio, no último momento de Jacó, quando ele fica sozinho no Val de Jaboque, o anjo aparece com ele, e eles lutam a noite inteira, e há uma pergunta que o anjo de Peniel faz para ele, qual é o seu nome? E ali Jacó diz, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou trapaceiro. Ruth, quando recebe a mesma pergunta, ela diz, eu sou Ruth. Eu sou sua serva, eu perdi meu marido, eu perdi minha casa, eu perdi meus bens, eu não tenho nada, eu estou aos seus pés. Sabe, quando você encontra com Jesus, é disso que eu estou falando, você tem que dizer para Ele quem você é, fala a verdade para Ele. Às vezes a gente tenta enganar a pessoa, enganar um, enganar outro, veste uma máscara, sabe, coloca maquiagem, se transveste de alguma coisa que você não é, mas na presença de Jesus é preciso você cair na real, seja quem você é e diga para Ele a verdade, eu sou Ruth. Eu sou Jacó. É assim. Olha só, e disse ele, aliás, ela ainda, eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, sobre mim a tua raba, estende sobre mim a tua capa, a tua serva, porque tu és o meu remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, bendita seja tu, melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens você foste, quer pobres ou quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Ora, Jesus falando, tudo, diga tudo, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quem é você? Qual o seu nome? Diga para Jesus a realidade da sua vida, se deite aos pés dele e peça que ele cubra você com a sua mão, com o seu manto, cubra você com a sua aba, cubra você com a sua capa, ali está a resposta para você, e no final ele diz assim, Ruth, quem é Ruth? Sou eu, tudo quanto você me pedir, tudo quanto você disser, eu vou fazer. Por que ele vai fazer? Porque ele pode, porque ele quer, porque ele te ama. E isso deve bastar. Acho que não precisa mais razões e nem mais motivos para você estar na presença de Deus. E a história segue. E ele não descansou, até que naquele mesmo dia, ele não tivesse tomado posse das heranças de Noemi, ter resgatado tudo, pagado tudo na presença dos anciãos, na presença de todo o povo, ter se casado com Ruth, e de Ruth ter nascido Obed, Obed que gerou Jessé, Jessé que gerou Davi, a linhagem de Cristo. Irmãos, poucas mulheres estão na genealogia de Jesus, sabe? Tamar, Raabe, Ruth, Betsabá, Maria. E você sabe quem era Raabe, a prostituta de Jericó? Ela se transformou na sogra de Ruth. Elas conversavam, elas conviveram. A mesma que estava na muralha de Jericó e que esticou a corda, a Tikvá, a esperança, e por isso foi presenteada. Ela agora se transformava na sogra de Ruth. Daquela que é moabita, uma pecadora, uma prostituta, alguém que não tinha valor nenhum. É isso que Deus faz. O mundo, ele quer tirar de você. Jesus quer receber você de volta. E nessa noite,
E nessa noite Ele quer colocar um manto sobre você. Mas esse manto só vai ser colocado sobre aqueles que querem, sobre aqueles que se colocam na condição de receber como servos do Senhor, como filhos de Deus, como Ruth, e não como outra pessoa qualquer. Diga, eu sou Ruth. E se você quer ser Ruth, Boaz hoje, ele quer jogar um manto, Jesus quer jogar um manto sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E o que você precisa? Diz assim, eu quero. Quem é você? Diga, eu sou. Diz o seu nome. Mas você vai falar a verdade para ele. Se você está comigo, diz amém. Fica de pé então em nome de Jesus.